Ele não desistiu de você. Ele já perdoou os seus pecados. Ele te limpa dos seus pecados. Esse é o lugar que Deus escolhe para se manifestar. Aonde tem simplicidade, aonde tem humildade, Deus ali está habitando e fazendo coisas grandes acontecerem. Só que assim, às vezes a gente pensa que Deus está fazendo coisas grandes, passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, a gente não vê externamente os resultados que a gente gostaria de ver. Porque Deus, Ele tem o seu jeito de proporcionar o seu crescimento. E o jeito de Deus trazer o seu crescimento começa para baixo, não para cima. Primeiro Deus nos faz crescer para baixo, depois Ele nos faz crescer para cima. Porque quando Deus olha para mim e para você, Ele não vê uma outra coisa a não ser uma árvore. Por isso que toda árvore ela precisa ter muita firmeza em suas raízes. Uma planta primeiro ela cresce para baixo, depois ela cresce para cima para dar fruto. Por que ela tem que ter um crescimento maior para baixo? Porque nós vamos ter muitos desafios, muitos ventos contrários. E as nossas raízes fincadas para baixo vai nos dar a habilidade para a gente suportar os ventos contrários. Então, como é que eu enxergo profeticamente essa casa? Eu enxergo Deus fundamentando vocês em um crescimento para baixo agora. E aconselho, como alguém que já passou por aqui, tenham paciência. Não se apressem em nada. Não coloquem as mãos naquilo que Deus está fazendo. No que Deus está fazendo, apenas assista a Deus fazer. Deixa Ele fazer. Apenas deem as respostas que Deus espera nesse momento de crescimento para baixo. No crescimento para baixo você não é visível, ninguém te celebra. É igual construir. Você já viu alguém fazer a festa do alicerce? Faz a festa quando a casa está o quê? Aí chama os amigos, vai festejar, sim ou não? Você já viu alguém chamar os amigos para festejar o alicerce? Não festeja, por quê? Porque não é bonito, porque não é vistoso. Então poucas pessoas celebram a construção do alicerce, porque ninguém vê, ninguém percebe. Mas vai chegar uma hora que o que vai ser construído em cima, ninguém nunca vai poder derrubar. Amém, irmãos? Então guarde essa palavra no seu coração. Essa é a minha visão sobre essa casa. Algo está crescendo para baixo aqui. Algo está sendo fincado, fundamentado para um grande crescimento para cima depois. Tenham paciência. João 21, Evangelho de João capítulo 21. Irmão, está quente aí? Senhor amado, desse aqui eu nunca vi não. Sério. E que está falando é o nordestino. Eu sei o que é calor. João 21, 15. Você está pronto? Prestar muito sua atenção, porque Deus tem uma palavra para o seu coração nessa noite. Amém? Amém, irmãos? Amém. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me do que a estes, mais do que a estes? Ou seja, tu me amas mais do que todos estes? O que ele respondeu? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas?
Ele lhes respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhes perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Aí Pedro fez o quê? Ele já não diz como das outras vezes. Agora ele se entristece por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Só até aqui. Aperte o cinto um pouquinho aí. Daqui a pouco você solta ele. Deixa eu te explicar uma coisa. Quando a gente lê esse texto, a primeira coisa que vem na nossa mente é que as 3 vezes que Jesus pergunta: tu me amas? Pedro responde da mesma forma: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Eu não vou falar da língua original para a gente não embolar a cabeça de ninguém, mas só para você entender que já ficou claro no texto que a resposta de Pedro não é a mesma, como também a pergunta de Jesus não é a mesma. Se você analisar corretamente o texto que a gente leu, Jesus não está perguntando só: Pedro, tu me amas? E Pedro não está só respondendo: sim, Senhor, eu te amo. A conversa aqui tem um teor assim muito confrontativo, tá? Tem um confronto acontecendo aqui. Só que assim, quando ouve-se a palavra confronto, a gente já fica meio que cismado, porque quando fala de confronto, a gente pensa em coisa ruim. Só que nem todo confronto, a depender de quem está confrontando, é ruim. Todos os confrontos que Deus proporciona para a gente se deparar com eles, Deus sempre vai estar pensando no nosso bem. Está escrito em Jeremias 29:11. Eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vocês, pensamentos de paz e não de mal. Ou seja, Deus nunca vai pensar sobre nós de nenhum mal. Todas as vezes que Deus pensar o meu e ao seu respeito, Ele vai pensar o melhor. Então, se Ele é alguém que pensa o melhor para a gente, quando Ele nos confronta para nos tornar o quê? Melhores. Pois bem, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui, só para vocês entenderem por que Jesus está falando o que está falando e por que Pedro está respondendo o que ele está respondendo. O que aconteceu foi o seguinte: Pedro chegou para Jesus e disse assim, quando Jesus falou: o Filho do Homem vai ser entregue, é chegada a minha hora. Aí Pedro atravessa na frente e diz: não, você não vai agora, ninguém vai te pegar, ninguém vai te prender, porque eu estou aqui para te defender. Aí Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Ele está dizendo assim: antes de amanhecer o dia, você vai passar por um teste do que você está fazendo aqui agora. Deixa eu te falar uma coisa, abrindo aspas. Cuidado com o que você promete para Deus, porque ali na frente Ele vai testar o que você está falando com Ele. Não, isso assim, deixa eu te falar, isso é por via de regra, isso é geral. Tudo que você fala com Deus, Ele põe em prova cada palavra que você diz. Agora, qual que é a intenção? É Deus desconfiado com a gente? Não. Porque Deus já nos conhece. Ele já sabe quem a gente é. A gente é que não sabe quem a gente é. Então, por que Ele prova as nossas palavras? Não é porque Ele quer conhecer quem a gente é,
Ele prova as nossas palavras porque Ele quer que a gente conheça quem a gente é. Para quê? Para deixar de falar o que a gente não tem condição de falar. Está todo mundo aqui, gente? Então o que aconteceu? Antes que o galo cante, você vai me negar por 3 vezes. Os soldados chegaram, prenderam Jesus. Todo mundo se espalhou, inclusive Pedro. Saiu do raio, saiu daquele ambiente que ele estava. E Jesus vai sendo levado preso. Aí Jesus apanha, sofre, padece nas mãos dos algozes, dos soldados. Está todo ferido, todo machucado. Agora ele está sendo levado para um outro ambiente. Agora ele vai ficar em um outro ambiente. E para chegar nesse outro ambiente, ele precisa passar por um lugar onde as pessoas ficavam olhando ele passar. E qual foi a ideia de todos terem se ausentado quando Jesus foi pego? É que eles achavam o seguinte: vão prender ele, vão saber que a gente estava com ele e vão prender a gente também. Aí o cara agora que disse que ninguém ia prender ele foi o primeiro a correr. Foi o primeiro a vazar, a sair de cena. Então essa foi a primeira traição de Pedro, a primeira negação de Pedro. Ele já foge do ambiente. Aí agora Jesus está passando, sabe onde Pedro está? Pedro está bem de longe, meio que escondido, vendo Jesus passar. Está lá no texto. Diz que quando Jesus vai passando, Jesus só fez assim, ó. Olhou para Pedro. E quando olhou para Pedro, naquela hora, Pedro caiu. Caiu por dentro. Ele do tipo assim, reconheceu. Traí quem eu não deveria trair. Neguei quem eu não deveria negar. É do tipo assim, ele me alertou. Escute. Não vai ter nenhuma negação que a gente vai fazer que antes Deus não tenha nos alertado. Ele teve alerta. Estou contando essa história só para você entender onde eu quero chegar do texto que eu li. Escute. Você já passou por alguma situação, seja com seu pai, seja com sua mãe, com sua esposa, seu esposo. Você fez alguma coisa assim meia fora de calço. E a pessoa não precisou dizer nada, ela só olhou para você. E você só com o olhar falou mais do que as palavras. Já aconteceu? Foi mais ou menos isso. O jeito de Jesus conscientizar Pedro do seu erro, sabe qual foi? Olhando para ele. Porque ele poderia olhar para Pedro e dizer assim: cara, você não falou que ia me defender? Não. Ele não cobrou. Ele simplesmente olhou com um olhar de amor. E é assim, normalmente, a gente quebra as pernas de quem nos trai quando a gente olha para essas pessoas com amor. Às vezes a gente acha que o jeito de a gente quebrar as pernas de quem nos trai, de quem nos nega, é devolvendo com a mesma moeda. Não. Isso só vai satisfazer a sua justiça própria. Mas quando você dá uma resposta em amor, ainda que seja com um olhar, você derruba aquela outra pessoa com o teu olhar de amor. Diga para a pessoa, você não precisa, diga assim, ó, você não precisa falar nada. O seu olhar vai falar. Se prepare que Jesus tem um olhar para você hoje aqui. Pois bem, antes de João 21 é isso que acontece. Jesus agora está sendo levado para ser crucificado. E o que é que Pedro vai fazer?
Versículo 1 de João 21. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos quem? Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que é de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais dois dos seus discípulos. E disse quem? Quem foi que falou? Diga Pedro. Como é o nome dele? Quem foi que chamou a galera? Escute, ele negou Jesus, e agora é ele que junta todo mundo. Você vê que Pedro era um líder nato. E líderes natos normalmente são assim: quando estão alinhados com a presença de Deus, ele leva todo mundo para Deus. Mas quando o líder nato está desalinhado, ele leva todo mundo à perdição. Então o que aconteceu com Pedro aqui? Pedro, ele caiu por dentro. Ele entrou num estado de desânimo. Desânimo de quê? Está lá em Mateus 4, Jesus vai passando na beira da praia, vê Pedro e diz assim: segue-me. Como assim? Isso, deixa agora as redes, você não vai ser mais pescador de peixes, agora você vai ser pescador de almas. Jesus está tipo dizendo assim: estou te entregando um ministério agora. Eu estou te dando agora o seu encargo. A sua missão agora não é mais pescar peixes. A sua missão agora é alcançar o coração dos homens. O Senhor entregou uma chave poderosa na mão de Pedro. Ele diz: olha, a ti te dou as chaves do reino. O que você ligar na terra será ligado no céu. O que você desligar na terra será desligado no céu. Ele está dizendo assim: Pedro, está na tua mão a chave da salvação desse povo. Cara, a primeira pregação de Pedro, 3.000 almas foram destrancadas do inferno. Só que agora, este Pedro, evangelista, pastor, pregador, que tem a chave da revelação do reino, está desanimado. E por que ele está desanimado? Porque ele negou que ele não deveria negar. Ele trai que não deveria trair. Agora o que ele faz? O que ele faz? Ele junta todo mundo e diz assim: gente, ó, eu tô ruim. Então, pelo que eu fiz, preste atenção, porque aqui eu vou começar a pregar agora, tá? Ele está tipo assim, ó: pelo que eu fiz com o mestre, que eu não deveria fazer, não tem mais jeito para eu ser o que ele me chamou para fazer. Então só me resta uma coisa: voltar a fazer o que eu fazia. Ele estava do tipo assim: perdi aquele lugar, perdi o meu ministério, perdi a minha vocação, perdi o que eu fui chamado para fazer, porque eu traí. Porque na cabeça de Pedro, como que funciona o reino dos céus? Porque Pedro tem revelação para saber quem é o Cristo, mas ele não tem revelação para conhecer quem é o Pai. Porque na cabeça de Pedro é assim: traiu, perdeu tudo. Negou, não tem como você voltar para os mesmos lugares mais. Então ele se comporta como ele pensa. E como é que ele pensa? Pelo que eu fiz, que foi muito grave, a única coisa que me resta é voltar a ser pescador de peixes. Tipo assim, ele pega o ministério, ele pega a chamada, ele pega o encargo, ele pega aquilo tão grandioso que o mestre confiou a ele, e abre mão. Só que agora, dele voltar sozinho, sabe o que ele faz? Ele olha para outros desanimados e diz assim: você vai ficar fazendo o que aí? Bora comigo. O que você vai ficar fazendo aí? Você não está vendo que não tem jeito? Olha lá, falou que ia ressuscitar, mas está aí, morreu. Então como é que a gente vai continuar uma coisa se ele está morto?
Deixa eu falar uma coisa que eu estou sentindo aqui nessa noite. Algumas pessoas chegaram desanimadas aqui hoje. Algumas pessoas chegaram desacreditando de si mesmas, pelo fato de terem feito algumas coisas que entristeceu o mestre. E a sua cabeça funciona como a cabeça de Pedro. Pelo que eu fiz, não tem como eu voltar a ser o que eu era. Agora, veja como é que termina essa história. Pedro volta a pescar. E todo mundo vai com ele, dos outros discípulos. Aí eles, são habilidosos em pescaria. Eles entendem porque eles viveram a vida toda pescando. Pega o mesmo barco, pega a mesma rede, pega o mesmo mar, pega a mesma experiência, vai para os mesmos lugares. Quem está me entendendo até agora? Ele voltou para o mesmo lugar. Então na cabeça dele está assim: pelo menos aqui eu tenho sucesso no que eu faço. Porque no que eu estava fazendo, parecia que tinha alguma coisa que não estava. Aí ele joga a rede no lugar certo, na hora certa, mas na posição errada. Quando ele joga a rede, não vem nada. Joga de novo, não vem nada. E vai jogando, vai jogando, vai jogando. Amanhece o dia, não veio nada. O que eu aprendo com isso aqui? Eu aprendo uma coisa, antes que continue. Sabe quando Ageu, ele escreve dizendo assim, o profeta: aviva, Senhor, a tua obra onde? No meio dos anos. Aviva a tua obra no meio dos... Por que ele fala para avivar no meio dos anos? Porque para começar a gente começa afogueado e avivado. Aonde é que a gente começa a esfriar e desanimar? No meio. Então é como se o profeta estivesse dizendo assim: Senhor, eu não vou pedir para o Senhor fazer um avivamento no começo, porque todo mundo começa avivado, afogueado, animado, vibrando. Todo mundo começa no gás. É no meio que as coisas vão acontecendo e a gente vai se perdendo e vai desanimando. Então é aí, Senhor, que a gente precisa que o Senhor venha intervir e não deixe a gente parar quando chegar no meio. Escute. É no meio que a gente fica a bandeiras de desistências. É no meio que a gente vai desistindo. É no meio que a gente vai desanimando. E é no meio que a gente vai começando a sair da agenda de Deus para vir para a nossa própria agenda. O que Deus vai fazer nessa noite aqui é o seguinte: Ele vai te devolver para a agenda dele e vai te tirar da sua agenda. Pois bem, aí Pedro, fugindo, Jesus encontra ele. Deixa eu te dar uma palavra de esperança. Você que chegou aqui fugindo de Deus, Deus já te achou. Deus já te encontrou. Aí quando Jesus chega, sabe qual é a primeira coisa que Jesus faz? Preste atenção. Jesus chega para os discípulos e diz assim: me dá peixe e me dá pão, porque eu tenho fome. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Jesus sabia que eles não tinham pegado nada? Jesus sabia que não tinha peixe nem pão? E por que ele pediu? Como é que eu sei que você não tem comida para me dar e eu vou te pedir comida para você me dar? Sabe o que Jesus está tentando mostrar para os discípulos? Inclusive a Pedro: Pedro, desde o dia que eu te selei, desde o dia que eu te entreguei as chaves do reino, o que eu queria te ensinar é o seguinte: que a sua vida não vai funcionar sem mim. O que eu estou tentando te mostrar, Pedro, desde o começo, é que não adianta você fazer na sua agenda do seu jeito, porque não vai dar certo. O que eu estou tentando te mostrar, Pedro, é que eu tinha a minha agenda para você,
Eu tinha o meu programa para você, mas você decidiu voltar para a sua agenda. Mas não se preocupe, Pedro. Homens que se perdem das suas agendas, que saem da minha para viver as suas, eu vou encontrá-los de volta. E eu estou aqui para te encontrar de volta, Pedro. Então por que Jesus pede comida? Ele está dizendo assim: não vai ter aí. A comida está aqui comigo. Mas tudo bem, já que vocês insistem, vão lá e joguem as redes. Aí foram lá. Quando jogaram as redes, meu irmão, minha irmã, vieram tanto peixe que eles não conseguiam levantar a rede. E está no texto assim dizendo: e as redes não se romperam. E as redes o quê? Mas se você ler Lucas 5, está todo mundo aqui, gente? Se você ler Lucas 5, vai falar da primeira pesca maravilhosa. E na primeira pesca maravilhosa, eles também pescaram a noite toda e não pegaram nada. Então Jesus veio de manhã, encontrou com eles e disse assim: o que houve? Não pegamos nada a noite toda. Foi uma noite frustrante e decepcionante. A gente está aqui decepcionado, porque nunca aconteceu isso com a gente. A gente sempre joga a rede, sempre, nem que seja um lambari, vem. Mas hoje, especialmente, não veio um mísero peixe. Aí Jesus disse: tá bom, sobre a minha palavra, vai lá e joga as redes. Eles foram, jogaram, foi tanto peixe que eles tiveram que chamar algum barco para ajudá-los a levar as redes cheias de peixes. E diz assim: e as redes se romperam. Por que na primeira pesca as redes se rompem? E por que na segunda pesca, desta que a gente está falando, as redes não se rompem? Por que o texto faz questão de mostrar que na primeira pesca as redes se romperam? E por que faz questão de dizer que nessa segunda pesca, que é a pesca depois de Jesus ter ressuscitado, as redes não se rompem? Sabe qual é o recado de Deus para nós hoje? Ele está dizendo assim: escute, eu sempre quis mostrar para vocês que peixe nunca vai ser um problema. Porque sobre a minha palavra, o peixe vai vir para a sua rede sempre. Então qual é o problema? O problema são as redes, que é a sua vida. Não vai faltar peixe. O que falta às vezes é rede firme para suportar a pescaria que Deus quer dar para a gente. Pastor, por que minha vida não rompe? Por que ela não avança? Por que ela não prospera? Por que ela não cresce? Deixa eu te falar, Deus tem prosperidade, Deus tem rompimento, Deus tem crescimento, Deus tem tudo para fazer na minha e na sua vida. E por que não aconteceu ainda? Porque Deus quer que você entenda, não é falta de peixe, é falta de rede. Enquanto a rede não estiver firme, enquanto as malhas não estiver consolidadas, Ele não vai derramar a pescaria. Pergunta para quem está do teu lado assim: como é que estão as malhas das tuas redes? Pastor, quais são essas malhas? A malha do casamento, a malha da criação dos filhos, a malha dos relacionamentos pessoais, a malha do coração, se ele já anda em humildade ou se ainda continua no orgulho, a malha da inveja, a malha do orgulho, a malha da mentira, a malha da fofoca. Alô? Pastor, por que não aconteceu? É porque talvez as malhas não estão firmes de alguma área da sua vida, da nossa vida. E Deus não quer perder a pescaria. Ele quer que você pegue muitos peixes. Mas Ele quer te mostrar uma coisa: enquanto eu caminho com você, peixe nunca vai ser um problema. Enquanto eu caminho com você, eu estou te ajudando a você fortalecer as suas malhas. Aí escute, aí eles pegaram os 152 grandes peixes, pesou, mas está lá, e as redes não romperam. Aí quando eles estão voltando para a praia, olha que negócio interessante. Eu não estou inventando não, está aí no texto.
tinha fogo, tinha peixe na brasa e tinha pão. Ué, quando Jesus chega e pede pão, peixe, o que eles dizem? Não pegamos nada. Aí quando eles saem para pescar debaixo da palavra do Senhor, eles enchem as redes de peixes. Mas quando eles voltam, já tem peixe, já tem pão. O que o Senhor quer falar para eles e para mim e para você nessa noite? Já está pronto. Você está pensando que Ele está dependendo do que a gente vai fazer para alguma coisa ficar pronto? Ele está dizendo assim, embora você está fazendo, eu quero te mostrar, cabeção, que eu já tenho tudo pronto. Já está tudo no esquema. Aí os discípulos ficam tipo enlouquecidos. Porque aqui agora não é mais o Jesus, filho de Maria. Aqui agora é o Cristo ressuscitado. Ó, você viu que ele responde? É o Cristo ressuscitado. Aí os discípulos olham e dizem, gente, é ele. A gente estava aqui moscando, não conhecemos quem era. É ele. Aí ele quem, Pedro? O cara que eu neguei. O cara que me disse que eu ia negar é ele. Ah, João é o primeiro, pula nos braços. Aí aquela festa. E Pedro, quieto. Aí Jesus tipo assim, sentem. Porque eu vou servir vocês, já tem comida pronta. Eu não dependo dessa pescaria que vocês foram fazer. Já existia, já estava pronto. Eu só estava testando vocês. Aí senta todo mundo, gente, está aqui no texto. Aí vão conversar. Pedaço de peixe para cá, pedaço de pão para lá. E vai passando, sabe o rodízio? Passa o pão, passa o peixe. E bota outro na brasa. E eles vão, sabe aquela resenha gospel, né? Pá, Jesus, que aí? Vocês achavam que eu não ia ressuscitar. Porque em Marcos 16 está escrito que nenhum discípulo creu que ele ressuscitaria. Então Jesus está tipo assim, tá vendo? Você achou que ele não acredita, que você não creu nisso. E Pedro, à parte, eu vou te mostrar que ele está à parte. Porque quando a conversa começa a rolar, agora Jesus olha e se dirige para Pedro. Ora, se ele olha e se dirige para Pedro, por que ele olha e se dirige para Pedro? Porque Pedro não estava no mesmo ambiente. Agora vamos pensar. Por que Pedro não estava, tipo, no mesmo ambiente? Porque na cabeça de Pedro, era tipo assim, ele vai me arrebentar. Normalmente não é assim, quando a gente erra, a gente pensa que Deus vai fazer o quê? Agora Deus vai quebrar com a gente. Porque nós caminhamos ainda com a mentalidade de que Deus é um chefe e de que Deus é um algoz. Deus é o nosso Pai. Escute, preste atenção. Jesus olha para Pedro e diz assim, eu acredito que ele está tipo assim no coração, ó. Eu vou trazer esse cara de volta. Eu continuo acreditando nesse cara. Deixa eu falar para você que estava com a bandeira de desistência. Não pare e não desista. Jesus está olhando para você agora e dizendo, você é importante. Eu vim atrás de você nessa noite. Eu vim buscar você de volta para os lugares que você se perdeu. Eu vou trazer você de volta. Aí Jesus olha e diz assim, Pedro, amas-me mais do que a estes? Opa, o que é isso? Por que ele está perguntando assim para Pedro? Pedro, você me ama mais do que a estes?
Qual o sentido dessa pergunta? Sabe qual é o sentido dessa pergunta? A pergunta é mais voltada para o que Pedro achava dele do que qualquer outra coisa. O que Jesus está fazendo? Jesus está tentando mostrar para Pedro que o que ele achava dele não levou ele a lugar nenhum, a não ser ao tropeço e à queda. Escute, cuidado com o que você acha de você. Você já viu que tem gente que se orgulha porque é crente? Se orgulha porque é santo? Se orgulha porque anda em obediência? Se orgulha porque busca uma vida de santidade? Deixa eu te falar, o orgulho da integridade. Um dia eu estava com um pastor e ele fazia questão de dizer para mim: não, mas eu sou um cara íntegro, eu nunca traí minha esposa. Rapaz, mas na conversa ele repetiu isso umas 10 vezes. Teve uma hora que aquilo subiu na tampa assim. Eu disse: pastor, deixa eu te perguntar uma coisa. Por que você está insistindo em dizer que você é íntegro e nunca traiu sua esposa? Não, porque tem muitos pastores que eu conheço que traem suas esposas. Eu disse: você sabia que o que você está fazendo agora é pior do que esses pastores estão fazendo com suas esposas? Ele: nunca, jamais. Eu digo: orgulho da integridade é tão pecado quanto o orgulho da traição. Então qual era o orgulho de Pedro? A sua autoconfiança de que ele era o defensor de Jesus, e ele achava que ninguém tinha a capacidade de proteger o mestre que nem ele. E Jesus sabia disso. Jesus, ele via isso em Pedro. Só que Jesus nunca sentou com Pedro para dizer assim: Pedro, para com essa autoconfiança. Não, Jesus, ele vai tentando treinar Pedro na liberdade. Por isso que a primeira pergunta que ele faz é: você me ama, Pedro, mesmo mais do que a estes? Tipo, Jesus está pegando Pedro aqui de cima e colocando ele aqui embaixo para dizer assim: está vendo, Pedro? Você é igual a todo mundo. Você não é melhor que ninguém, Pedro. Você precisa entender, Pedro, que na chamada que eu tenho para você, você não pode se orgulhar do que você faz. Você tem que descer a sua bola. Você tem que baixar a sua bola. Porque de vez em quando, Pedro, no ministério daqueles que eu chamo e que dou uma chamada, eu preciso furar o balãozinho, senão eles sobem demais. Pergunta assim: Deus já furou seu balãozinho alguma vez? Deixa eu te falar. Eu morava numa cidade que do lado dela tinha uma cidade chamada Santana do São Francisco. E toda a renda per capita da cidade, ela é do trabalho da olaria. Olaria, que faz vasos de barro. E como eu morava ali do lado, eu ia muito ver como que fazia. E um dia eu criei a curiosidade, porque eu estava meditando Jeremias 18, de como que é o processo para eu poder interpretar Jeremias 18. Quando o oleiro diz que o vaso que ele fazia se estragava em suas mãos. Eu disse: por que o vaso se estragou na mão do oleiro, se o oleiro sabe mexer com vaso? Porque o problema não era o oleiro, o problema era o barro. E por que o barro na mão do oleiro se estraga às vezes? Aí eu perguntei para o oleiro. Ele disse assim: então, o processo começa assim: pega-se a argila e não se faz o vaso assim que pega a argila. A argila precisa passar por um processo. Eu disse: eita, processo. Qual é o processo? Primeiro processo, tem que tirar as pedras. Por mais que ela apareça nas suas mãos, lisa e suave, que está pronto, que está tudo ok, que está tudo certo. Quando o oleiro pega, ele sente as pedrinhas. Então não dá para fazer um vaso com pedras. Por quê? Porque as pedras vai trincar o vaso amanhã.
Então, para que não se perca a obra, ele desfaz o vaso e coloca o barro no processo. E agora, qual é o processo? Primeiro, tira a pedra. Aí limpa, tirando todas as pedras da argila. Segundo processo, põe a argila dentro do saco e põe o barro na prensa. Põe aonde? Aí eu perguntei, me diz uma coisa, para que põe na prensa? Aí ele diz assim, deixa eu te explicar. Todo barro, quando vem do local, ele chega cheio de ar. Se eu faço vaso com um barro cheio de ar, quando eu colocar no fogo, ele vai estourar, não vai suportar. Aí eu disse assim, como é que tira o ar? Põe 2, 3 dias na prensa, tira todo o ar e o restante de água que ainda tem, para ficar só a massa pronta. Cutuca teu irmão e pergunta assim, você está em alguma prensa, irmão? Fica tranquilo, Deus só está tirando teu ar. Eu sei o que é tirar o ar. É um processo doloroso, aonde não vai ter ninguém ali com você. Não adianta ligar para amigo. É assim, você fica imperceptível. Você fica inotável. Ninguém se lembra de você, ninguém te percebe. Você passa, você tromba com a pessoa, assim, você bate com ela e ela não te percebe. Já aconteceu com você? A pessoa fala com o que está do teu lado e esquece de falar com você. Aí você acha que o problema é a pessoa. Não, é Deus tirando o teu ar. Gente, vocês estão animados? Eu que estou ficando desanimado agora. Vocês estão tão calados. Aí ele diz assim, ó. Depois de tirar o ar que sai da prensa, aí a massa está pronta. Sabe para quê? Para fazer a construção do vaso. Aí faz o vaso. Só que o vaso não vai para o forno naquela hora. Fica 4 dias na sombra para receber vento e secar. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer, você vai entrar num lugar de anonimato. Você vai olhar para você e vai dizer assim, mas eu estou pronto. Mas o oleiro está dizendo assim, mas ainda precisa secar. Está muito fresco ainda. Rapaz, eu vejo, tem muito crente fresco ainda. Aí Deus precisa tirar do meio e colocar na sombra. Vai ficar ali, isoladamente, para receber a secagem. Aí depois que ele seca, leva para o forno. Aí no forno, fica a noite inteira. Eu sei, eu já vi como é que fica. É uma temperatura alta. Aí ó, a curiosidade bateu em mim. Eu disse, mas e aí? Se é essa temperatura tão alta, como que você sabe que o vaso está pronto? Não é, sim ou não? Tipo assim, e se queimar? Porque se queimar fica bem preto o vaso. Queima, como queima uma comida. Queima o vaso, ele fica preto igual a comida queimada. Como é que ele sabe exatamente o ponto para tirar o vaso, para dizer assim, pronto, agora ele está pronto para uso? Rapaz, eu fiquei abestalhado quando ele me disse. Do lado do forno tem uma vara bem grande assim. Uma vara. Aí ele disse, está vendo essa vara aqui? Vai passar a noite toda no forno, o vaso. A gente já tem a hora certa. Na madrugada, já amanhecendo o dia, a gente vem aqui, tira a tampa do forno, pega a vara e bate na boca do vaso. Se o vaso cantar, está pronto. Pergunta aí, está cantando ou está murmurando, irmão?
interessante, irmão? Rapaz, eu agora entendi porque Deus colocou Jeremias 18 naquele negócio. Porque ele estava querendo dizer o seguinte: você quer ser um vaso para honra? Você quer ser usado para o louvor da minha glória? Você vai ter que se submeter a um processo. Vou ter que tirar todo o ar de você. Vou ter que te colocar no anonimato. Ninguém vai te perceber. E quando você estiver na mais pressão, da mais temperatura alta, quando você estiver cantando, ali eu vou dizer: agora ele está pronto. Agora eu posso tirar e usar para a minha glória. Pedro, tá vendo, Pedro? Você achava que você me amava mais do que estes. Agora, Pedro, a minha pergunta denuncia que você não era tudo aquilo que você achava que você era. É isso que Deus quer fazer com a gente nesses dias. E não é para o nosso mal, é para nos usar mesmo. Ele quer nos mostrar, Adriano. Ele quer nos mostrar que a gente não é tudo que a gente acha que a gente é. Aí Pedro vai caindo, né? Escute. Pedro, tipo assim, ó, o disjuntor faz pum! Ele, caramba, é verdade. E a conversa com os discípulos continua. Jesus, a segunda vez, olha para Pedro, se dirige a ele e pergunta: tu me amas? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas vezes Pedro negou Jesus? Quantas vezes Jesus pergunta aqui a Pedro? É como se Jesus estivesse dizendo assim: eu vou remir. O tanto que você caiu vai ser o tanto que eu vou te restaurar. Deixa eu te explicar uma coisa. Na cabeça de Pedro, aquele era o seu pior momento. Assim como o filho pródigo. Quando você lê a história do filho pródigo, para você, qual é o pior momento? Qual é o pior momento do filho pródigo? Está no chiqueiro comendo com os porcos, não é? É verdade. Nós aprendemos que o pior momento é esse. Só que nós não podemos olhar com os olhos da terra. Nós temos que olhar com os olhos de Deus, com os olhos da eternidade. Quando os céus olharam para o filho pródigo, aquele momento era o melhor momento. Por quê? Porque é ali que começa o início de um retorno. Deixa eu te falar. Para a terra, o seu pior momento é o melhor momento para Deus. Aí quando Jesus pergunta: Pedro, tu me amas a segunda vez? Ele diz assim: sim, eu te amo. Aí Jesus volta a terceira vez e pergunta: Pedro, tu me amas? Aí ele diz o quê? Ele diz nada. Ele se entristece. Por que ele se entristeceu? Porque aqui agora começa o seu melhor momento. Agora, o Pedro que se achava, agora é o Pedro que se percebe miserável, pecador. Agora Pedro, ele cai em si. Agora Pedro reconhece. Agora Pedro, ele acerta a sua rota. Agora Pedro, ele começa a ser devolvido para a agenda de Deus. Agora Pedro começa o caminho de volta. Agora ele se entristece. E ele diz: tu sabes de todas as coisas. Ele está tipo dizendo assim: você está certo, eu é que estou errado. Sabe o que é quebrantamento? Quebrantamento não é chorar, se espernear. Aí a gente olha e diz: meu Deus, que irmão quebrantado. Não, às vezes só está com remorso. É só um remorso. Está com medo da consequência que vai sofrer pelo erro que cometeu. Agora, o que é quebrantamento? Quebrantamento é você se dobrar
Você sair daqui de cima, ó, da sua altivez, da sua prepotência, da sua arrogância, do seu orgulho, do você achar que você é alguma coisa que você não é. O que é quebrantamento? É você descer daqui, aqui para baixo, e dizer assim: Senhor, você está certo. Eu que trilhei um caminho errado. Você tem razão. Eu fui orgulhoso. Eu fui arrogante. Eu fui prepotente. Eu tive muita prepotência no que eu achava de mim mesmo, ao ponto de dizer que ia te defender e não te defendi coisa nenhuma. Eu corri. Isso é quebrantamento. Quando Pedro diz assim: tu sabes de todas as coisas, ele está dizendo assim: você sabe que eu estou errado mesmo. Aí o que é que Jesus diz? Então, Pedro, volta e vai fazer o que eu te chamei para você fazer. Sabe o que é que Jesus está fazendo aqui? Jesus está dizendo assim: você não acreditava mais que você podia voltar para os lugares que um dia você teve, mas eu vim aqui te dizer que independente do que você fez, eu estou te devolvendo para os mesmos lugares que você um dia esteve. Você está me entendendo nessa noite? Deus nunca vai desistir de você. Aí ele continua, o próximo versículo ele diz assim: quando tu eras mais moço, você fazia o que querias e andava por onde querias. Escute o sentido do verbo. Ó, quando tu eras moço, você fazia o que queria e andava por onde queria. O que é esse moço aqui? Quando você era moço, ele não está falando de idade. O sentido do verbo, do texto, moço, não é idade, é maturidade. Ele está dizendo assim: quando você era imaturo, escute, Deus tem paciência com os imaturos, não se preocupe. Ao ponto de Ele te confiar coisas e saber que você talvez vacile nessas coisas que Ele te confia. Há muito antes de você ser gerado no ventre da sua mãe, Deus já sabia o que ia confiar nas suas mãos. E também Deus já sabia o quanto você ia errar nesse negócio. Então por que Ele confiou, se Ele sabia que a gente ia errar? Por que Ele confiou, se Ele já sabia que a gente ia negar? Porque, escute, agora eu quero que você escreva isso na sua mente. Porque Ele é um Deus que acredita em você não hoje, Ele acredita em você amanhã. Não, você não entendeu. Ó, quando tu eras moço, imaturo, você fazia o que você queria, você andava por... E tipo assim, eu deixava, Pedro. Você era imaturo. Não adiantava eu cobrar do imaturo uma atitude, uma postura de gente grande, se ainda é imaturo. Então você queria fazer o que você queria, então estava tudo certo. Eu respeitei você fazer o que você queria, do jeito que você queria. Você era pivete, você era guri. Você não tinha maturidade. Aí ele termina dizendo assim: mas quando te tornares velho, opa, o que é esse velho? Maduro. Só que o sentido do verbo não é presente, é futuro. Ele está dizendo assim, ó: imaturo, eu já sabia que você seria e que você vacilaria. Mas Pedro, sabe por que eu não estou desistindo e estou aqui voltando para buscar você? Porque eu já estou te vendo amanhã. E porque eu já estou te vendo amanhã, eu vim te buscar agora que você está perdido. Eu vim te buscar agora que você está querendo desistir. Eu vim te buscar agora que você está querendo parar. Eu vim ao seu encontro agora que você está querendo abrir mão de tudo. Por que você veio me buscar agora?
Porque eu já tenho algo muito, muito grande para você amanhã. Eu já estou acreditando em você chegando lá amanhã e vivendo a plenitude de tudo que eu tenho para você amanhã, desfrutando, construindo, edificando, consolidando, fazendo coisas grandiosas por mim, pelo meu nome amanhã. Eu já estou te vendo ganhando muitas almas amanhã. Eu já estou te vendo você ganhando uma cidade amanhã. Eu já estou te vendo você tocando as nações amanhã. Eu já estou te vendo você abrindo portas do inferno amanhã. Eu já estou te vendo você ganhando a sua casa amanhã. Por isso eu vim hoje buscar você de volta. Volta, Pedro. Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia diz em Atos 16 que tinha um jovem, filho da irmã Maria, que recepcionava e hospedava os apóstolos, pastores, que passavam ali por Jerusalém. Na sua casa, ela fazia um guisado de frango. E recepcionava os apóstolos na casa dela. A irmã Maria, está lá em Atos, capítulo 16. Não estou inventando essa história não, está lá em Atos, depois vocês lêem em casa. É que às vezes eu dou uma enfeitada só para você entender melhor. Porque está escrito assim: e passando por ali os apóstolos hospedavam na casa da irmã Maria. A irmã Maria tinha um filho, só que ele era um adolescente, um garoto. E aí os apóstolos, Paulo, Barnabé, Tito, todos passavam ali. Certo dia, Paulo e Barnabé passaram ali. E eu creio que as mesas eram mais ou menos assim. Fala Paulo daqui, fala Barnabé dali. Tipo, o que eles vivenciaram de experiências missionárias por onde eles passavam. Imagina, você ia se atrever a falar alguma coisa, Paulo dizendo das experiências, Barnabé falando das experiências. Você está ali só para ouvir. Então o garoto, João Marcos, que era o nome do filho da irmã Maria que estava ali, ele estava ouvindo as experiências dos apóstolos. E aí, ouvindo as experiências dos apóstolos, o que acendeu dentro dele? Um desejo. Tipo assim, como eu queria andar com esses caras. Como eu queria estar perto deles. Só que João Marcos era muito, muito imaturo. Não só de idade, mas também de maturidade. Ele não tinha maturidade. Mas ele ficou no pé da mãe. Mãe, fala com ele. Eu quero ir com ele, eu quero ir com ele. Aí menino quando insiste, né, irmão? Criança é terrível. Até que você dê, ele não te deixa em paz. A irmã Maria tinha liberdade com os apóstolos. Falou com Paulo e Barnabé. Disse, olha, o João Marcos quer ir com vocês. Na hora Barnabé abriu um sorriso assim. Ele disse, o garoto vai com a gente. Paulo, eu imagino, deve ter olhado para Barnabé e... Esse Barnabé é muito emotivo. Aí Paulo, tá bom, Barnabé, se você quer levar, vamos levar. Aí levou João Marcos com eles. No meio da viagem. Aonde? Lembra que eu falei no início? Aviva o Senhor aonde? No meio dos anos. É aí que a gente pensa em parar e desistir. Sabe o que João Marcos fez? Pediu para parar a viagem, porque ele não suportou a pressão das perseguições e afrontas que os apóstolos estavam sofrendo. Ele pediu para voltar. Sentiu saudade da galinha cozida, da coberta, sentiu saudade. Rapaz, Paulo olhou para Barnabé tipo assim, eu não falei para você? Andar com gente imatura dá nisso. Eu acredito que Barnabé olhava para Paulo assim e dizia, e como você chegou? Que ninguém queria te abraçar e eu te abracei. Quer dizer que você teve coração para ser recebido, agora você não tem coração para receber. João Marcos voltou para casa. Eu já estou concluindo, mas preste atenção para você não perder o fio da meada.
terminada, Atos 16, se eu não me engano, terminada a viagem, Paulo e Barnabé voltam aonde? Na casa da irmã Maria. E quem está lá como Pedro? Barnabé ou João Marcos, só de canto de olho vendo eles entrar dentro de casa. E aí Paulo e Barnabé começam a contar as experiências do final da viagem, de como foi e tal, naufrágio, não sei o que, a cobra que picou e não matou, e que vai ser as revelações do terceiro céu. E João Marcos, tipo assim, por que eu não continuei aquela viagem? Aí o coração dele volta a queimar de novo. Só que o coração de Paulo está fechado para o garoto. Paulo estava sem paciência. Aí o garoto vai, puxa a saia da mãe e diz: fala com eles que eu quero voltar com eles agora. Aí Maria, tipo assim, olha para Barnabé e Paulo e diz: o menino quer voltar. Aí Paulo diz assim: de jeito nenhum. Não vai. Me abandonou, foi? Já desistiu no meio do caminho? Aviva, Senhor, essa hora. Aí começa uma discussão. Paulo e Barnabé. Barnabé pegou no pescoço do menino, segurou aqui e disse: ele vai. Aí Paulo: não vai, é imaturo, desiste no meio do caminho. Aí Barnabé disse: ele vai, porque eu acredito amanhã nesse menino. Deixa eu declarar, sabe o que quer dizer a palavra Barnabé? Consolação. Deixa eu te dar uma palavra de Deus para o seu coração e profetizar sobre a sua vida. Deus vai colocar Barnabés na sua vida, no teu caminho. Deus vai levantar Barnabés do teu lado. Aí Barnabé agarrou o menino e disse: ele vai. Paulo não vai. Aí brigaram, os dois brigaram. Paulo e Barnabé brigaram. A briga ferrenha. Aí, isso foi de Atos, Paulo se separou de Barnabé por causa de João Marcos. João Marcos foi a causa da separação de Paulo e Barnabé. Por quê? Porque ele queria ir de novo. E para Paulo ele ia repetir a dose. Já para Barnabé ele tinha aprendido com a sua desistência. Deixa eu liberar a palavra sobre a sua vida. Meu irmão, se você desistiu ou está pensando em desistir, eu quero te incentivar nessa noite a uma coisa: aprenda com as suas desistências, aprenda com as suas vontades de desistir, de que não é para parar, de que não é para desistir. E toda vontade que veio ou que está vindo de desistir é para te ensinar a continuar. Aí Paulo foi pregar para um lado, Barnabé foi pregar para o outro. Só que aí o que aconteceu? Os anos se passaram. Diga, os anos. Paulo ficou velho. Se você ler a segunda carta de Timóteo, de Paulo a Timóteo, ali toda aquela carta, Paulo está falando do seu fim. Ele já está velho, doente e sozinho. Está o quê? Sozinho. Velho. Está escrito. Ele diz assim: todos me abandonaram e só Lucas está comigo. Por que Lucas era médico? Por que Lucas estava com ele? Porque ele era médico e ia cuidar das feridas de Paulo. Aí ele escreve para Tito, seu companheiro. Aí diz assim: Tito, meu fiel companheiro, traga-me minha capa, traga meus livros. E o que mais? E traz Marcos, que me é útil. Deixa eu te falar uma coisa: ninguém é tão bom ou tão ruim até que termine. Sabe o que me admira em Paulo?
é que ele não ia deixar essa marca no seu ministério de alguém que não teve paciência com os imaturos e não se arrependeu para reconhecer que, muito embora muita gente imatura vacilou, tentou desistir, tentou voltar para trás, a vida dá voltas. Deus não desiste da gente. Deus pega quem desistiu, Deus pega quem parou, Deus dá um banho de renovação, te devolve para os lugares que Ele te estabeleceu. Você cresce, amadurece, e agora o que para as pessoas era inútil, agora você é útil. Posso te fazer uma pergunta? Você sabe quem é esse João Marcos? Quem já leu o Evangelho de Marcos? Sabe quem escreveu o Evangelho de Marcos? João Marcos. Aquele que era improvável, aquele que não merecia aposta, aquele que não merecia investimento, aquele que para Paulo era para ser esquecido lá atrás porque desistiu, foi esse mesmo que Deus foi lá, batizou ele com batismo de continuidade, deu um banho nele para regressar aos lugares que ele foi chamado, deu a ele o ministério, deu a ele a sabedoria e deu a ele o evangelho. Por isso que eu quero te falar nessa noite. Não desista. Não pare. Avance. Ah, pastor, mas eu neguei, eu fiz coisa feia. Foi? Eu também já fiz. Olha, se eu te contar as coisas feias que eu já fiz, você vai para casa escandalizado. Para eu não te escandalizar, eu não te conto. Mas sabe por que eu estou aqui hoje? Porque o meu balão foi furado. Eu tive que me jogar em quebrantamento e dizer: Deus, me restaura. E Deus foi lá e disse assim: eu nunca desisti de você. Eu só estava esperando você se dobrar. Porque se você se dobrasse, eu ia te devolver para coisas maiores. Fica de pé em nome de Jesus. Você que chegou aqui, que parou no meio dos anos, que desistiu, que desanimou, você está aqui agora. E essa palavra, ela veio ao seu encontro. Eu queria te chamar aqui na frente. Quero orar com você. Sai do seu lugar e vem aqui para a gente orar junto. Quero orar pela sua vida. Pode vir. Eu sei que tem outras pessoas aqui. Não deixe o medo e a vergonha te dominar. Deus quer se encontrar com você hoje. Deus quer dizer para você hoje: não pare. Você chegou desanimado aqui? Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Não é vergonhoso você revelar que você chegou desanimado. Não é vergonhoso. Você não pode permanecer como você chegou. Vem, pode sair do seu lugar. Eu sei que tem mais pessoas aqui. Pode vir. Feche os seus olhos agora. Feche os seus olhos. Deus veio se encontrar com você hoje. Vem cá, pastora. Abraça ela.
Você não está sozinha, mulher. Tem um pai que te ama, que não desistiu de você. Tem um pai que te ama, mulher, que não desistiu de você. Deus está tirando o desânimo, Deus está te tirando dos lugares de desânimo. Quantos pensamentos de retroceder e parar. Mas o Senhor está te ativando de novo hoje. Está reacendendo a chama e o fogo dentro de você. Ele não apaga o pavio que fumega e nem quebra o caniço quebrado. Ele não esmaga o caniço quebrado. Eu declaro sobre a sua vida agora um batismo de recomeço. Um novo começo para você, mulher. Receba ânimo no teu espírito. Receba a sede, a fome de volta. Isso. Entra nesse culto, meu irmão. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Deus está te trazendo coragem de novo. Deus está restaurando o teu ânimo. 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 Ele não desistiu de você. Ele já perdoou os seus pecados. Ele te limpa dos seus pecados. Receba renovação no teu espírito agora. Comece a falar em outras línguas agora. Deixa o Espírito Santo te envolver nesse lugar. Há um mover do Espírito Santo de Deus aqui. Receba a igreja. É uma ressurreição. 3 anos é uma ressurreição. Receba o renovo. Receba o renovo no Espírito. Até transbordar, derrama tua glória, derrama tua glória. Jennifer, enche-me até transbordar, derrama tua glória, derrama tua glória. Enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, enche-me. Escute, eu sinto que Deus está visitando essa casa hoje de uma maneira diferente. Portais estão se abrindo sobre essa casa hoje.
Prepara o teu coração, igreja, para esses próximos dias. Muitas pessoas vão bater as portas dessa casa desesperadas. Vocês vão precisar aumentar o nível do fogo de vocês, para trazer esperança a um povo que não tem mais esperança, para trazer luz a um povo que anda em trevas. Prepara o teu coração, igreja. Esse lugar vai ficar pequeno, porque o mover que vai começar a acontecer nessa casa, que começa hoje aqui, é um novo mover, vai ecoar sobre todos os lugares dessa cidade. Vai começar um barulho nessa cidade. Vão ter levantes, vão ter perseguições, vão ter afrontas, mas vocês são mais que vencedores sobre todas essas coisas. Prepara o teu coração. Tem um fogo novo descendo sobre esse lugar. Queria que você estendesse as suas mãos e orassem por essa casa pastoral aqui agora. Comece a orar agora. Libera a palavra sobre eles. Os pastores subam aqui. Vamos impor as mãos sobre eles. Pastoras, pastores, venham aqui. Eu não vou parar. Sim. Chorabaca. Vocês têm óleo aqui? Óleo. Tem óleo de unção aqui? Chorabacalaralaba, sorabacalarala. Eu não. Erabacaçuria calaralabax. Orabacaçuria calaralaba, chorabacalarala. Eracaçuria calaralabax. Flávio, Jennifer, recebam um novo fogo sobre vocês. Uma nova unção sobre a sua casa. Eu declaro nessa noite, de mãos estendidas, um novo batismo sobre vocês. Torabacaçúria calaralaba, chorabacala. Existe um fogo cerrado em meu Sim. que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu libero uma nova unção sobre a sua cabeça. Existe um fogo. Eu libero, Jennifer, uma nova unção sobre a sua cabeça. Receba. Não me dá descanso. Receba a nova unção. Torabacalaralaba, súria calaralaba. Daracaçúria calaralaba. Deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Era bacalaralaba, chora bacalaralabas. Deixa queimar, deixa queimar. Sim. Queimar, deixa queimar. Sim, Jesus. Aleluia. Chora bacalaralabas. Tua mesa cura. Um novo romper começa a acontecer hoje aqui nesse lugar. Começa a fluir algo novo desse altar hoje. Sim. Sim, Jesus. Sim, Jesus. A tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão. Dá um lugar pra mim. Os meus esforços não compram Deus. Os meus esforços não te compram. Eu te conheci quando aprendi a descansar. Os meus esforços não compram Deus. Os meus esforços não te compram. Eu te conheci quando aprendi a desfrutar. Carrego o nome da família. Carrego o nome da família. A tua mesa cura. A tua Mesa cura. Aqui tem vinho e Tem um lugar pra mim. Tem fogo aí, igreja!
libera sobre a sua vida. Libera, 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 libera. Lugar pra mim. Os meus esforços não compram Deus. Os meus esforços não te compram. Sim. Eu te conheci quando aprendi a descansar. Sim, sim. Você pode aplaudir a Jesus nessa noite. Aleluia. 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 Irmão, eu creio em tudo que foi liberado aqui este novo ciclo que se inicia. Eu falo pra você, eu tô dentro. Eu não tenho pra onde voltar. Estava prevista uma grande tempestade pra cá e foi derramada sobre este lugar, irmão. Aleluia, de unção, de poder, de graça, de amor, de misericórdia, de paz, de alegria, de esperança, de vida, de prosperidade, de saúde. Tome posse de tudo que foi liberado aqui nessa noite. Eu creio. Aqui o que marca, o que nos une é a causa que é Cristo. Não é um CNPJ, mas é um sangue que nos une. De Cristo, amém. Eu quero agradecer, eu quero celebrar, Deus, pela tua vida, por esse novo tempo que se inicia, amém. Eu creio, nós oramos por isso, amém. Eu quero agradecer ao Senhor pela tua vida, Pastor Jean, toda a Missão Sudeste que nos abraçou, que hoje tem nos ajudado nesse processo de amadurecimento. Irmão, eu quero mais e mais de Deus, até que Ele venha. Eu não vou parar, vamos apanhar. Já tentaram fechar as nossas portas esse ano. Eu senti como aquela vara batendo na boca do vaso, e a gente falando, ninguém vai calar a nossa voz, nós vamos continuar adorando. Vamos continuar adorando. Aleluia. Glória a Deus. Vem cá, pastorzão, agradece aqui, por gentileza. Que é um paizão que eu recebi, que me abraçou, e tantos outros irmãos. Amém. E eu sou muito grato a Deus pela vida de vocês. Quer que eu fale alguma coisa? Amém, amém. Não quero estragar o que Deus já está fazendo, amém, amados? Só quero dizer que essa causa é nossa, amém? A Hope é um pedacinho do corpo de Cristo que nós temos. Nós somos um povo só, amém? Eu creio que hoje Deus trouxe um renovo. Às vezes não existe nada que nós possamos romper. Eu quero dizer para você, eu como você, a Bíblia fala que um novo tempo e um novo romper estava lá em Josué 3, que fala que Josué tinha que romper o Rio Jordão. Mas existia uma ordem de Deus. Que nós possamos, em nome de Jesus, tudo aqui foi ministrado sobre a palavra, uma ordem de Deus, para que nós possamos nos posicionar, amém, amados? E ali Josué mandou o quê? Santifica o povo, que ele verá o que eu vou fazer no seu meio. O que eu quero dizer para você, pastor, pastora, só santifique o povo. O modelo da igreja Deus já te deu, que é santificar e fazer a vontade de Deus. Não tem como dar certo se você estiver dentro da vontade de Deus. Tudo vai se romper, tudo vai dar certo, tudo vai. Não se preocupa com quantidade, mas sim com qualidade. Continua aí marchando, continua olhando para Ele, olhe firmemente para a cruz, o consumador da sua fé. Eu creio que essa família Hope, ela vai crescer, porque há uma essência de amor dentro deste lugar, há uma essência de muita obediência desses pastores. Conheço o pastor Flávio, pastora, é uma riqueza que eu ganhei de amigos, né, na mesa, mas o Flávio com essa idade dos meus filhos, e eu queria agradecer por vocês fazer parte do corpo, e queria declarar e profetizar que é real. O Jean pregou aqui, é real. Há um tempo
muita glória neste lugar. E Ele precisa de você, santificado, obediente às ordens de Deus. Porque Deus, quando chegou no Rio de Janeiro, Ele falou: ó, coloca a arca a 900 metros à frente. Existe uma ordem. E se você não obedecer, você vai perecer. Porque o Senhor só movimenta em obediência. A obediência é que nos protege, que nos guarda, como diz nosso pastor Luiz Hermínio, né? Então eu creio que isso não é só Luiz, é o Deus que fala, né? A obediência é tudo. Não adianta a gente estar dentro da igreja, eles precisam que você santifique. E que todos os rios, Jordão se abrirão e vocês vão passar a seco. Porque vocês estão obedecendo a palavra. Amém? Parabéns pelos 3 anos de glória neste lugar. Pastor, Deus abençoe tua vida. Você continue sendo esse menino, né? Tem tanto brilho em você, irmão. Amém? Eu queria levar ele para a igreja, para a minha igreja. De tanto amor que eu tenho por ele. E você tem esse aqui dentro, então valoriza ele. Valoriza a pastora. Eles são preciosos. Amém? Como vocês são, mas eles são o seu pastor, a sua pastora. Então Deus manda falar: santifique o povo, que o povo verá o que eu vou fazer no meio deles. Amém, pastor? Continua aí. Vai desbravar isso aqui, mas vai ser qualidade. É uma igreja que vai marcar São Bernardo. É como o pastor disse, aquele lugar vai ser para adoração do Senhor. Vai ser ali piquenique, barracas, mas tudo ali só para glorificar o nome do Senhor. Amém? Então, fica na paz, amém? Pode terminar? Senhor meu Deus, meu Pai, em nome santo de Jesus. Muito obrigado por estar neste lugar, por estar aqui festejando mais um ano deste lugar da Hope. Obrigado, Senhor. Obrigado por fazer parte desse corpo. Obrigado por ouvir essas palavras. Obrigado por ter o Jean como um profeta de Deus nas nossas vidas. Uma pessoa que tem direção, que nos coloca a avançar mais naquele que nos chamou. Como Pedro, que não tinha uma expectativa, mas Jesus voltou lá e falou: tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Como Marcos, como foi dito, pessoas que somos como nós, muitas vezes, mas Jesus, ele está sempre disposto a nos perdoar e nos colocar no caminho certo. Pai, obrigado, Senhor, por tudo aquilo que foi manifestado e falado sobre esse lugar. Nós selamos essa palavra, Pai, dentro do nosso coração e declaramos, Senhor, o teu mover sobre esse lugar sobrenatural.